Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo aí para vocês a minha aula Revolução Francesa. É uma aula da 800, é a aula 04 do B2. É uma aula de 4 semanas que possui 17 conceitos históricos. E o maior dos conceitos é governo diretório, 1795 a 1799. Ele possui 664 símbolos e o tempo médio de produção historiográfica dele é 17 minutos e 30 segundos. Agora a gente vai passar aí para o outro lado, onde eu vou apresentar o arquétipo, bem como vou comentar cada um dos conceitos históricos desse arquétipo. Vamos juntos. Então, rapaziada, meu primeiro conceito histórico é sociedade de antigo regime. Estava dividida em 3 estamentos ou estados. O primeiro era formado pelo clero, o segundo pela nobreza, o terceiro pelo povo, camponeses, artistas e burgueses. O clero e a nobreza desfrutavam de privilégios. O terceiro estado sustentava o país com os impostos pagos e com o trabalho. O Estado tinha crescentes gastos com a administração pública e com as guerras e também com o luxuoso estilo de vida. Embora endividado, o governo não se dispunha a cortar despesas. Em vez disso, aumentava os impostos, gerando descontentamento popular. Meu conceito histórico número 2 é a crise econômica. A situação social era agravada pela baixa produtividade agrícola, obrigando a sucessivos aumentos no custo de vida. O aumento de salário não era proporcional à alta de preços, o que causava fome e miséria. Crescia a massa de desempregados. Havia constante crise de abastecimento e carestia. Meu conceito histórico número 3 é os Estados Gerais. Durante o governo de Luís XVI, 1771-1791, o rei nomeou sucessivos ministros que, em linhas gerais, propuseram que o primeiro e segundo estados passassem a pagar impostos. O problema da dívida pública permanecia sem solução. E em maio de 1789, Luís XVI convocou os Estados Gerais. Assembleia formada por representantes dos 3 estados. A última convocação dos Estados Gerais ocorrera em 1614. Assembleia Nacional Constituinte. Os representantes do terceiro estado recusaram o voto por estado e se retiraram dos Estados Gerais, sendo apoiados por alguns representantes do clero. Em junho de 1789, formaram a Assembleia Nacional Constituinte. O objetivo era elaborar uma Constituição para que limitassem os privilégios. O rei Luís XVI aparentemente aceitou. Queda da Bastilha. O monarca, mais uma vez, demitiu um ministro que defendia reformas tributárias, provocando violenta reação popular. Grande parte da população parisiense saiu às ruas para protestar. Enfrentou a Guarda Real
e invadiu a Bastilha, 14 de julho de 1789. Fortaleza considerada símbolo do antigo regime na França, por ter sido utilizada como prisão política. Crescimento da Revolução. O clima de revolta se espalhou pelo país. Os camponeses invadiram as terras do clero e da nobreza, saqueando-as, incendiando-as, assassinando os senhores e destruindo seus títulos de propriedade. A violência dos protestos demonstrava o grau de descontentamento com a permanência de alguns costumes feudais, como a servidão e o pagamento de impostos aos nobres e aos clérigos. Diante disso, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou leis cujo principal objetivo era extinguir os vestígios feudais na França e atacar os privilégios do primeiro e do segundo estados. Como as dívidas públicas permaneciam, a Assembleia aprovou o confisco dos bens da Igreja para transformá-los em propriedades do governo. Notem que a Assembleia Nacional Constituinte está diretamente ligada aos movimentos que eu acabei de narrar, bem como a esse próximo conceito que eu chamo de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em agosto de 1789, foi aprovado, inspirado nos ideais iluministas, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que não destinava às mulheres o direito ao voto. E as manifestações públicas representou abolir os privilégios de nascimento concedidos aos nobres, estabelecer a igualdade de acesso dos cidadãos aos empregos públicos, determinar que a sociedade tinha o direito de estabelecer o valor dos impostos e fiscalizar a administração pública. Nesse mesmo movimento, mostro mais uma vez que a Assembleia Nacional Constituinte, tendo em vista a sua outorga de uma nova lei, constituirá a monarquia constitucional. A Constituição Francesa entrou em vigor no ano de 1791. Limitaram a autoridade do rei e avançaram na direção da maior igualdade de direitos entre os cidadãos franceses. A Assembleia Legislativa, que exercia o poder legislativo, o voto para a escolha dos deputados seria censitário. Com isso, o direito ao voto ficava restrito às pessoas que comprovassem uma determinada renda anual. Notem que nesse novo movimento da transformação do poder, haverá uma contestação que a gente chama de contra-revolução. O rei Luís XVI, pedindo secretamente auxílio militar à Áustria e à Prússia, recebe de parte do clero e da nobreza a permissão de fuga da França e assim, juntamente com elas, promove a sua organização. Note que
Nesta organização, a monarquia constitucional, mantendo-se, digamos assim, legítima, promove um desdobramento, que é a proclamação da República. As camadas populares, principalmente os trabalhadores de Paris, conhecido como sans-culottes, protestavam contra o alto custo de vida e reivindicavam o fim do voto censitário e maior participação política. Crescia a ideia de que somente o fim da monarquia e a implantação de um governo republicano eleito pelo sufrágio universal, isto é, com direito de voto aos cidadãos, livraria a França dessa situação. As camadas populares, lideradas pela pequena burguesia, formaram um exército, chefiado por Danton, Marat e Robespierre, que enfrentou e derrotou as tropas inimigas. O rei foi preso e a República foi proclamada em agosto de 1792. Convenção Nacional. Governou o país entre 1792 e 1795. Eleita pelo sufrágio universal, reunia girondinos, representantes da alta burguesia, que pretendiam garantir a propriedade privada e o desenvolvimento de seus negócios. Jacobinos, representantes da pequena e média burguesia, que pretendiam acabar com a miséria do povo, melhorando suas condições de vida. Pântano, representantes da alta e média burguesia, que não tinham posição política definida. Os girondinos sentavam-se à direita do presidente da seção, os jacobinos à esquerda e os do Pântano no centro do plenário. Criou-se assim a tradição de chamar de direita as tendências políticas mais conservadoras, de esquerda os populares e de centro os que oscilavam entre as outras duas. Governo dos girondinos. Acusado de traição, o antigo monarca Luís XVI foi guilhotinado em 21 de janeiro de 1793. Além disso, o governo republicano francês enfrentava críticas. A execução do rei, insatisfação popular com o aumento do custo de vida e as divergências entre jacobinos e girondinos. Governo dos jacobinos. Os jacobinos passaram a controlar a convenção. À frente do governo, eles executaram os principais líderes girondinos e tomaram medidas populares, tais como fixar um preço máximo para o pão, realizar a reforma agrária em terras da nobreza e do clero, estabelecer a educação pública e gratuita, cobrar impostos mais altos dos ricos, abolir a escravidão nas colônias francesas. Governo do terror. Em julho de 1793, uma jovem girondina assassinou o líder jacobino Marat. Seguiu-se um período de perseguições. Opositores do governo foram presos e executados. Essa fase da Revolução foi liderada por Robespierre, o que acabou afetando também os jacobinos. Muitos deles, por discordar das medidas radicais, também foram condenados à morte. Foi o caso do revolucionário Georges Danton. Calcula-se que cerca de 42 mil pessoas
tenham sido guilhotinadas durante o período do terror. Reação termidoriana. O radicalismo provocou forte oposição e a perda de apoio popular. Em 27 de julho de 1794, correspondente a 8 do Termidor, no calendário republicano francês, a alta burguesia assumiu o poder e condenou à morte seus principais líderes, entre eles Robespierre. Anulou algumas das medidas populares, elaborou uma Constituição que restabelecia o voto censitário e criou o Diretório, órgão formado por 5 membros eleitos pelos deputados. Governo do Diretório, 1795-1799. Enfrentou oposição. Os monarquistas tentaram tomar o poder. Em 1795 e 1797, tendo sido derrotados. Em 1796, os sans-culottes, sob a liderança de François-Noël Babeuf, jornalista ativo da Revolução, organizaram um movimento conhecido como Conspiração pela Igualdade, que lutava pela igualdade social na França, defendendo uma ampla reforma agrária, o fim do voto censitário e a plena participação popular no governo. A tentativa fracassou. Em 1799, na segunda coligação, que reuniu Espanha, Holanda, Prússia e o Reino das Duas Sicílias, tentou retornar ao antigo regime, mas suas tropas foram derrotadas pelo exército francês. Ao mesmo tempo, os jacobinos exigiam a aplicação das medidas de terror pelo Diretório para deter os inimigos da Revolução. E assim, rapaziada da 800, eu termino o meu comentário sobre a aula Revolução Francesa. E agora nós passamos aí em sala de aula a fazer a parte da produção historiográfica desses conceitos históricos e assim levar-nos, cada um de nós, ao processo autônomo de aprendizagem. Boa escrita para vocês, nos vemos na próxima.